Bom, nessa noite nós iremos falar um pouco sobre a história de um homem que é um dos personagens mais citados na Bíblia Sagrada. Abraão, nós temos cerca de 14 capítulos reservados para ele, José, cerca de 11 capítulos, Jacó, cerca de 11 capítulos, Elias, cerca de 10 capítulos, mas esse homem, nós temos 66 capítulos reservados para ele. E não somente isso, o Novo Testamento cita ele cerca de 59 vezes. Realmente ele é um homem muito importante e é uma autoridade dentro da Bíblia. Esse homem é Davi. E Davi, ele foi o segundo rei de Israel, depois do que iniciou-se o período da monarquia. E o primeiro rei foi Saul. Todos conhecem bem a história de Saul, ele não foi um bom rei. Deus então pediu que Samuel subisse até Jessé para ungir o novo rei de Israel. E vamos abrir a Bíblia no nosso primeiro texto nessa noite, quer dizer, que está em 1 Samuel capítulo 16. Samuel capítulo 16. Capítulo 16 de 1 Samuel. Aqui o profeta Samuel havia subido até a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, verso 12, a palavra de Deus nos diz: Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Os outros filhos de Jessé já haviam passado diante do profeta Samuel, e nenhum deles foi aceito por Deus. Embora, aos olhos do profeta, Eliabe foi quem atraiu muito a sua atenção, e os outros irmãos também chamaram muita atenção de Samuel. Mas Deus aqui escolheu de todos o mais fraco e o mais jovem. E a palavra de Deus nos diz que, de certa forma, Samuel ficou um pouco surpreso, porque ele jamais iria imaginar que Deus iria usar alguém tão jovem e tão frágil como era Davi. E nós podemos extrair uma lição muito grande disso, que muitas das vezes nós temos essa atitude que Samuel teve. Muitas das vezes a nossa primeira atitude é julgar, pelas aparências. E isso não é algo muito agradável. Eu me lembro que certa vez, eu e um amigo meu, saímos direto da roça, fomos até a cidade que ele foi receber um dinheiro. E a gente passava próximo a um shopping, E nós resolvemos ir do jeito que estávamos mesmo, com roupa de roça, bastante sujos, e fomos. Ele passou no açougue, ele fornecia carne para esse açougue, eles matavam o boi, e recebeu uma quantia muito significativa em dinheiro, E fomos então para o shopping, e ele queria comprar uma lanterna, porque ele gostava muito de caçar, e aquela lanterna que tem na testa assim, então era ideal para ele caçar. E chegou na loja, e a mulher olhou assim e começou a tratar-nos com muita indiferença, e ele falou: eu gostaria de olhar aquela lanterna, e a lanterna custava somente R$80. Ela: não, mas tem essa aqui que é mais barata, eu acho que vai servir para o senhor. E na hora eu logo vi que eles achavam que a gente não tinha dinheiro nenhum ali, embora eu não tivesse mesmo. E ele pegou então e falou: olha, eu estou com dinheiro aqui que dá para comprar. Ela: não, mas essa aqui é mais barata, eu acho que vai ser mais acessível para você. Ele falou: não, mas tem que ser uma dessa porque eu vou caçar e tem que estar na testa, senão não tem como segurar a arma e tudo mais. E por final, só que ele enfiou a mão no bolso e tirou o dinheiro. Era um bloco desse tamanho, cerca de 5 a 7 mil reais. E aquela mulher teve uma surpresa muito grande ao hora que viu aquele dinheiro, e começou a tratar-nos na palma da mão. Aí ele falou assim: mas eu acho que essa aí não me interessa mais, eu vou comprar em outra loja. Pegou e guardou o dinheiro novamente e saiu e não comprou ali também. Então, existe um perigo muito grande de, às vezes, nós julgarmos pelas aparências. E realmente Davi, ele surpreendeu todas as expectativas do profeta Samuel. Porque ainda jovem, criança ainda, podemos dizer que ele ainda não conseguia suportar nenhuma armadura.
Quando ele foi ter com Golias, Saul quis que ele usasse a sua armadura, a sua espada, ele não pôde nem andar. Então era realmente um jovem ainda frágil, mas ele já se demonstrou ser um homem valente. Ele não era um homem limitado pela sua estatura ou força. Ele cria no grande Deus de Israel, que havia conduzido o povo até aquele momento. E nós vamos ver essa história aqui no capítulo 17, um pouquinho à frente. Davi, ele não foi à batalha juntamente com seus irmãos, justamente por ser ainda jovem, mas o pai pediu que ele fosse até lá certo dia para levar alimentos. E chegou lá, ele ouviu Golias afrontando os exércitos de Israel. E aquilo causou grande indignação no coração de Davi. E durante 40 dias, Golias afrontava os exércitos de Israel. Porque a batalha ali poderia ser resumida se dentro do exército de Israel tivesse um guerreiro que se levantasse, enfrentasse Golias e o vencesse, a batalha estaria ganha. Mas ninguém era louco o suficiente para encarar um homem tão grande e tão forte como era Golias, com exceção do pequeno Davi. Aqui vamos ver um verso no capítulo 17, o verso 49. Capítulo 17 de 1 Samuel, verso 49. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe tirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Davi, ele não se demonstrou somente um homem de coragem e de força, mas também um homem de boa pontaria. E com apenas uma pedrinha, ele conseguiu fazer o que um exército todo não conseguiu fazer, que era derrotar um grande homem como Golias. Mas ele ficou muito revoltado com Golias, por isso que ele tomou essa atitude. Vejamos aqui no verso 26, que nos escreve, do mesmo capítulo, no verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse, pois? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Aqui está um motivo especial pelo qual Davi ficou tão indignado com Golias, a ponto de decidir ir enfrentá-lo. Golias não estava somente afrontando o povo, mas estava afrontando também o próprio Deus. E nós vemos isso também se cumprindo quando Saulo se converte, no capítulo 9 de Atos. Jesus já havia morrido, mas quando o Cristo aparece diante dele, ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando nós perseguimos o povo de Deus, de qualquer forma, nós estamos pecando contra Cristo, nós estamos pecando contra Deus. E nós vemos esse princípio muito claro aqui. Quando Davi ouviu tais palavras de uma pessoa que era profana, um pagão, falando contra o exército do Senhor, o povo do Senhor, isso encheu o seu coração de indignação, a ponto de ele tomar a decisão de sozinho enfrentar aquele homem tão grande. E o fator principal que levou Davi a tomar essa atitude foi que ele não fez o que estava fazendo todo o exército de Israel. O exército de Israel estava olhando para Golias e se esquecia de olhar para Deus. Enquanto Davi olhou para Deus e via Golias, mas via que Deus poderia trabalhar através dele para derrotar aquele grande gigante. E muitas das vezes, quando nós passamos por problemas, nós temos a mesma atitude. Muitas das vezes nós esquecemos de olhar para o nosso grandioso Deus e começamos a olhar para os nossos problemas. E muitas das vezes esse é o motivo da nossa queda. E nós não devemos agir assim. Porque se nós cremos que aquele mesmo Deus que deu o seu Filho para morrer por cada um aqui, que tem nos sustentado até aqui, todos os dias, Ele é capaz de nos dar a vitória em qualquer aspecto da nossa vida.
Nós não devemos, por exemplo, olhar para a nossa vida de pecado e imperfeição e achar que só porque eu não tenho condições, isso não pode ser uma realidade na nossa vida. Nós devemos, em primeiro lugar, olhar para Cristo. E ao olharmos para Cristo, tudo será mais fácil. Não mais fácil no caso de eu ter tudo nas mãos, mas Ele vai me dar força para passar por qualquer prova que vier sobre minha vida. E Davi se tornou o rei de Judá, e não só se tornou o rei de Judá, como também de Israel, porque o povo o fez rei. No capítulo 5 de 2 Samuel, temos ele se tornando rei de Judá. No capítulo 7, ele se torna rei de todo Israel, no capítulo 6. E ele teve um reinado muito próspero. Mas existia um segredo especial para a prosperidade do reinado de Davi, que está no capítulo 5 de 2 Samuel. Aqui nós temos o segredo da prosperidade. Davi, em pouco tempo, ele se tornou um grande líder. Não somente um grande líder, mas também um homem muito rico e com grandes exércitos. Mas aqui temos o segredo. Capítulo 5 de 2 Samuel, verso 10. A palavra de Deus nos diz assim: e Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Eis o grande segredo do sucesso de Davi. O Senhor dos exércitos era com ele. Sabe, meus amados, e esse mesmo Senhor está disposto a estar a cada dia conosco. Esse mesmo Senhor está disposto a nos dar a vitória sobre qualquer imperfeição, sobre qualquer vício, sobre qualquer coisa que nos prende a esse mundo. Esse mesmo Senhor quer batalhar por nós. Esse mesmo Senhor quer vencer as nossas batalhas, assim como Ele venceu muitas batalhas do povo de Israel. E nós só devemos fazer o quê? Aceitar. Só devemos aceitar. Davi, durante muito tempo, ele aceitou que Deus conduzisse os seus passos. Ele aceitou que Deus guerreasse as suas batalhas. Ele aceitou se submeter à autoridade de Deus. Mas ele cometeu alguns erros. E a palavra de Deus nos diz 2 erros que determinaram o seu fracasso. O primeiro erro foi que Davi, ele se acomodou. Ele já agora tinha muitas terras, já havia ampliado muito o seu reino, havia muitos exércitos, muitos homens agregados ao seu exército. Era um homem poderoso. E ele achou que não era mais necessário ir adiante da batalha. E ele se acomodou. E a palavra de Deus, no livro Patriarcas e Profetas, na página 717, diz que o comodismo de Davi foi o primeiro passo para o seu declínio espiritual. Não só o seu, mas da sua nação. E vamos aqui no capítulo 11, verso 1, ver como isso aconteceu. Capítulo 11, verso 1. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido tempo de um ano, em que os reis saem à guerra, enviou Davi Joabe com eles e seus servos, e a todo o Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Davi, como líder do povo, ele tinha por necessidade de estar à frente da batalha. Ele bem sabia de todas as histórias do passado. E ele sabia que se ele não estivesse à frente de batalha, a possibilidade do seu exército não ser vitorioso era muito grande. Mas aqui nós vemos o primeiro passo errado que Davi deu. E a palavra de Deus nos diz assim também que um passo errado nos conduz a outro passo errado. E nós vemos aqui também na Bíblia que Davi deu outro passo errado. E esse foi mais grave ainda. No verso 2, capítulo 11, verso 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou de seu leito e andava passeando no terraço da casa real.
e viu no terraço uma mulher que estava se lavando. Era esta mulher muito formosa à vista. Esse foi o segundo passo errado que Davi deu. E pior do que o primeiro ainda. Davi contemplou aquilo que não deveria ter contemplado. Davi demorou os seus olhos naquilo que não deveria ter demorado. E o resultado foi que ele conseguiu trazer a ruína e degradação para todo o reino de Israel, para toda uma nação, simplesmente por ter contemplado o que não deveria ter contemplado. E o perigo da contemplação não se limita somente a Davi. Nós temos a história de Ló. Ló, quando saiu da terra dos seus parentes com Abraão, tiveram problemas e tiveram que se separar, e estavam diante das planícies de Sodoma. E Ló, então, Abraão deu a oportunidade de Ló escolher qual região ele queria. E ele contemplou as planícies de Sodoma, terra fértil. Ele viu ali um futuro promissor. Ele viu as telhas da cidade onde convidavam ao comércio. E não se preocupou, segundo a palavra de Deus, com o crescimento espiritual da sua família, que provavelmente seria prejudicado vivendo nesse ambiente. Ele contemplou essa cidade, esse território, e ele o teve. E o resultado disso foi a morte de sua mulher e uma posteridade de 2 filhos pagãos e ímpios que trouxeram muita vergonha e opróbrio ao nome de Deus. Temos a história também de Esaú. Esaú trocou aquilo que era cobiçado na época, que era a primogenitura, por um prato de comida, de lentilhas, simplesmente porque ele contemplou a comida. Acã contemplou alguns artigos de valor e não parou para analisar que se ele tomasse aqueles artigos para si, ele poderia colocar em risco a sua vida, ele poderia estar colocando em risco a vida dos seus familiares, ele poderia estar colocando em risco a vida de toda uma nação. E ele tomou aqueles objetos e, em resultado, ele perdeu a sua vida, sua família perdeu a vida, e o povo de Israel e seu exército foi derrotado numa batalha contra ele, simplesmente porque ele contemplou aquilo que iria dar prazer a ele, que seria a riqueza. E nós não estamos isentos desse erro, irmãos. Eu me lembro que quando eu era criança, o meu maior sonho era ter uma moto. Como isso era algo irreal para a minha realidade, por ser de família pobre, eu me contentaria com uma bicicleta. E só fui conseguir ter uma bicicleta com 15 anos de idade. Mas o meu maior sonho ainda era ter uma moto. E toda vez que eu via uma moto, eu me demorava, olhava cada detalhe, eu apreciava. E eu sempre dizia: Senhor, me dá uma moto. Senhor, eu quero uma moto. E eu me lembro que um dia um amigo meu tinha uma moto velha, daquelas Hondas bem antigas, ele estava lavando ela, e eu estava olhando para a moto, já quase babando, né? Aí ele olhou e falou: você tem muita vontade de ter uma moto, né? Ele pena que você não pode, sua família é pobre, né? E passaram-se alguns anos, eu tinha 19 anos e Deus me deu uma moto. E depois eu fui entender por que Deus ainda não tinha me dado uma moto. Porque aquele rapaz que, se quisesse encontrá-lo, era só ir na sua casa ele estava lá. Se ele não estivesse em casa, estava no trabalho. Agora era diferente. Aquele rapaz, se você quisesse encontrar, você poderia ir ou no bar, ou na rua, que agora de moto era mais rápido, a pé eu não ia para longe. Comecei a me envolver com pessoas, com amizades, que antes não queriam a minha amizade, porque eu era um cara que andava a pé ou senão a cavalo. Talvez na cidade cavalo é uma novidade, mas na roça cavalo é um pesadelo para todos. E pessoas começaram a se aproximar de mim, e toda aquela pureza que eu havia adquirido desde criança, tendo uma vida simples no campo, começou a se perder. A tal ponto que eu considero essa moto um dos maiores motivos pelo meu declínio espiritual tão fundo que eu consegui chegar. Envolvimento com bebida, com cigarros e com muitas outras coisas que não convém comentar.
simplesmente porque eu contemplei demais algo e Deus acabou me dando. Então nós devemos tomar muito cuidado, devemos tomar muita cautela com o que contemplamos, porque talvez nós contemplamos algo que é para a nossa própria destruição. E um passo errado vai sempre conduzir ao outro, porque na história de Davi nos revela isso. Davi agora ele comete algo pior ainda. Se nós achamos que isso aqui já é um absurdo, ele faz algo pior ainda. Ele faz uma sentença de morte e entrega na mão do sentenciado e pede que o próprio sentenciado leve o seu decreto até o seu carrasco, o qual colocaria à frente de batalha para que ele fosse morto. E esse era o líder do povo de Deus nessa ocasião. Este, anos antes, tinha sido homem segundo o coração de Deus. E desceu ao cúmulo, desceu ao fundo do poço, fez algo que não seria só desumano, mas uma falta realmente de hombridade para com os seus servos e os seus súditos. E muitas das vezes nós podemos pensar: eu jamais faria tal coisa, eu jamais teria coragem de fazer tal coisa. Mas nós não estamos isentos disso, meus irmãos. Isso aqui é o que faz o homem que não tem Deus no coração. Essa é a atitude de uma pessoa que não tem a sua mente cativa de Cristo. Esse é um coração que não tem o Espírito Santo reinando. Hoje eu vi no jornal um homem, um rapaz, um jovem. Ele chegou em casa com uma marreta e tinha 4 ou 5 crianças na cama. Um era filho e os outros enteado. E começou a atacar as crianças com a marreta. Ele matou uma das crianças, 2 ficaram gravemente feridas e as outras estão internadas também. E nós olhamos isso, parece tão distante da minha realidade, da nossa realidade como cristãos. O outro também jovem, um rapaz jovem também, queimou uma criança, um bebê ainda com ferro de passar roupa, ligou o ferro de passar roupa e queimou a criança. E nós olhamos: eu jamais faria isso. Mas nós não estamos isentos disso. Isso é o que faz uma pessoa que permite Satanás estar dentro do coração, dentro da mente, dentro do lar. E nós não estamos isentos disso. E é por isso que nós devemos orar e buscar a cada dia a presença de Deus, não só na nossa vida, mas no nosso lar, para que não caiamos nesse erro. Porque se nós permitirmos que Satanás tome as rédeas da nossa vida, coisa piores faremos. E faremos mesmo. Quando Jesus disse que veio trazer espada, ele não estava mentindo. Vai chegar um dia em que o povo de Deus realmente vai ser maltratado por pessoas que não têm o Espírito de Cristo ou não têm Cristo no coração. E nós devemos desde já nos preparar para isso, para que não sejamos os perseguidores. Porque nesse contexto é melhor ser o perseguido do que o perseguidor. Porque os que perseguem são pessoas que estão caminhando para a morte eterna. E os perseguidos são perseguidos, mas pela honra e glória de Deus. Amém? E Davi teve consequências. A sua família foi uma família completamente desestruturada. E ele teve que escolher entre 3 decretos que Deus iria cumprir na sua vida. O primeiro, o seu reino iria perecer 3 anos de fome. O segundo, ele iria perecer 3 meses nas mãos dos seus inimigos. E o terceiro decreto, ele iria perecer 3 dias sob a mão do Senhor. E ele escolheu perecer pela mão do Senhor, porque o Senhor teve misericórdia e poupou a vida dele, embora não removeu os sofrimentos que acompanharam o restante do seu reinado e o restante de sua vida. Sabe, meus amados, Deus nessa noite faz um convite para cada um, para se entregar a Ele. E nós devemos dar graças a Deus, porque Ele nos convida, mas nós não devemos escolher qual consequência queremos sobre nós. Essa noite Ele convida cada um para se achegar a Ele sem nenhuma consequência. E nós não devemos perder essa oportunidade, porque não sabemos o que irá acontecer amanhã, ou não sabemos o que Deus vai exigir de nós amanhã,
para nos achegar a Ele. Porque existem muitas pessoas que esperam ter uma doença para poder se achegar a Deus. Muitas pessoas esperam estar endividados até a alma, igual tem pessoas que cometem até suicídios por estarem endividados. Muitas pessoas esperam a sua família estar completamente desestruturada para poder se achegar a Deus. E infelizmente, essa não é a melhor atitude. É por isso, meu amado, que nessa noite, meu apelo para você é: aproveite e se achegue ao chamado do Senhor enquanto você pode, enquanto você não precisa fazer nenhuma escolha drástica, enquanto você não terá consequências em não ouvir o chamado dele. Deus é um Deus de amor e Ele quer nos oferecer o melhor. Para isso só devemos aceitar. E se nessa noite você quer realmente entregar o seu coração ao Salvador e permitir que Ele tome conta do curso da sua vida, eu convido que você se coloque de joelho e olhe para Deus. Maravilhoso Deus e soberano Pai, agradecidos estamos ao Senhor, ó Pai, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu de vida e misericórdia. Agradecemos porque o Senhor nos conduziu novamente à sua casa de oração com saúde e disposição, ó Pai. Gostaríamos de implorar para que amanhã o Senhor nos constranja a vir novamente, nos reunir, louvar e engrandecer o seu santo nome. Proteja-nos até os nossos lares e que a sua presença não se afaste de nossos corações. É o que nós pedimos e rogamos, nos méritos de Cristo Jesus. Amém.